Fala galera, tudo bem com vocês? Nick aqui. Hoje vamos falar talvez da sua refeição mais importante do dia, o seu pré-treino. O que você come antes do treino influencia diretamente no seu rendimento. Então é muito importante que você se coma bem antes do treino, com os alimentos adequados e evite os alimentos que não fazem bem ao seu treino. Mas antes, já deixa o like aí para te dar energia no pré-treino, para me dar energia para gravar os vídeos. Falando em energia, é a coisa mais importante para se priorizar antes do treino. E como que a gente consegue ela? Através dos carboidratos. Então, galera, o que acontece? A gente come um alimento com bastante carboidrato, a gente faz a digestão, absorve e esse carboidrato vai virar glicogênio no nosso músculo, no nosso fígado e glicose na nossa corrente sanguínea. Isso vai dar energia para manter nosso corpo fazendo as atividades normais e para realizar o treinamento. Assim, esse glicogênio vira molécula de ATP que vai fazer com que o músculo tenha energia para contrair as fibras, tá? Então, principalmente o glicogênio muscular que vai ser utilizado para esse processo. Então, como que a gente faz para consumir os carboidratos? É só comer? Como que funciona? Galera, é muito importante que a gente tenha atenção à hora, tá? Por quê? Porque o glicogênio demora um pouquinho até ser absorvido, tem todo esse processo que eu falei. Então, entre 3 a 4 horas antes, você deve fazer sua refeição de carboidrato para que vire o glicogênio dentro do músculo. E assim você consiga ter um estoque maior ao realizar as atividades físicas. E você deve consumir por volta de 200 gramas de carboidrato nessas 3, 4 horas antes do treino para que possa virar bastante glicogênio. E 1h30, 2 horas antes do treino, é interessante que você consuma 1 grama de carboidrato por quilo de peso. Então, por exemplo, se o cara pesa 100 quilos, é interessante que ele coma 100 gramas de carboidrato 1h30, 2 horas antes do treino. E outra coisa, esse carboidrato que ele come 2 horas, 1h30 antes do treino, tem que ser de absorção rápida, com alto índice glicêmico, para que tenha bastante glicose na nossa circulação sanguínea. E que alimentos são esses, por exemplo? Podemos utilizar macarrão, tapioca, o arroz normal, o sem ser integral, entre outros. Mas esses são os mais básicos que normalmente a gente vê na dieta do pessoal. Além disso, temos a proteína, que também é extremamente importante você consumir antes do treino. Por quê? Porque a proteína a gente consome em torno de 0,4 gramas por quilo. Então, de novo, o indivíduo de 100 quilos tem que comer 40 gramas de proteína antes do treino. Por quê? Porque ela vai aumentar a sinalização de síntese proteica e vai evitar o catabolismo durante o treino, tá? Então é extremamente importante que você consuma junto carboidrato, proteína. Agora vamos falar de alimentos que não são interessantes você comer antes do treino. Vamos começar pelo terceiro macronutriente que eu ainda não falei, a gordura. Sim, galera, não é bom vocês comerem gordura antes do treino, tá? Na refeição. Por quê? Porque a gordura demora para ser absorvida. A gordura, ela fica na parte de cima do estômago, porque ela é hidrofóbica, tá? Então ela não se mistura tanto com a água, o líquido estomacal. E aí ela fica na parte de cima demorando para fazer a digestão. Então evite alimentos como gema de ovo, leite, são extremamente prejudiciais para você comer antes do treino. Outros alimentos são carboidratos com muita quantidade de fibras e carboidratos que têm muita quantidade de lactose ou alguns derivados, tá? Principalmente para os que têm intolerância. Mas até para os que toleram pouco é melhor dar uma controlada. E que alimentos são esses? Os derivados do leite, iogurte, o próprio leite e alimentos com muita fibra. Uma grande quantidade de aveia antes do treino não é interessante, galera. Você vai sentir sim um desconforto gástrico na hora do treino, por isso não é tão interessante. Agora eu vou falar alguns pontos que vocês têm que se atentar antes de fazer qualquer refeição pré-treino. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado para não comer muito carboidrato com índice glicêmico alto, por exemplo, grandes quantidades de açúcar antes do treino. Para quê? Porque o nosso corpo ele pode dar rebote. O que seria isso? Sabe quando você come muito e aí você fica meio lento, você quer deitar?
Isso é o rebote. Significa que você teve um pico de insulina e a insulina baixou drasticamente e você fica hipoglicêmico por um curto período, que dá essa tontura, sonolência, essa vontade de descansar. Segundo, tempo de digestão. Isso é extremamente importante, galera, para você fazer um bom treino. Você tem que estar se sentindo totalmente leve, sem desconforto nenhum, tá? Então, não adianta você mandar aquele pratão, comer tudo, feijoada, frango, por tudo, e aí vai pra academia treinar a perna no dia de treino de perna pesado, sabe? Aí você vai fazer o leg press, você vai e vomita em toda a máquina, aí fica uns grãos de arroz na cadeira extensora. Não comam antes do treino, tá? Deu 1 hora, no mínimo, antes de você treinar. Outra coisa que eu já falei em um vídeo, tem um vídeo específico para isso, que é sobre água. Você deve beber água antes do treino também, por volta de 6 ml por quilo de peso. Um indivíduo de 100 kg beberia 600 ml. Não é muito, é uma garrafinha daquelas de água de meio litro, bebe, que já está tranquilo, né? Nas 4 horas antes que você for treinar, fracionadamente. Outro ponto, a sua alimentação deve conter sal, isso mesmo, sódio. Tá? Então não é interessante você tirar o sódio antes do pré-treino, porque o sódio faz parte do mecanismo de absorção dos nutrientes, tá? E da absorção de água também. Então, para você ter um músculo cheio, bem nutrido, bem hidratado, é importante que você também consuma uma quantidade adequada de sódio. Agora eu sei que vocês gostam de ouvir cafeína, os pré-treinos em geral, betalanina, entre outros. Nenhum deles é mais importante do que o carboidrato. Mas é bom eu fazer um vídeo sobre cada um desses que eu falei, tá? Mas futuramente. Por enquanto é bom vocês terem em mente. O foco é o carboidrato. E agora a última dica, que talvez seja até um pré-treino melhor do mundo aí, que todo mundo tem que usar, que é o desodorante, galera. Vocês concordam que todo mundo tem que usar o desodorante? Já se inscreve aí, deixa o like e abraço!